Bom dia e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, internautas, para vocês que me acompanham através do Facebook, através de outras redes sociais. Eu quero falar um pouco, amados, queridos irmãos, falar um pouco a respeito da palavra de Deus. O que nós temos visto no nosso meio? Acepção de pessoas. E a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele trata tanto o grande como o pequeno de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa. E nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós temos que agir como o nosso Deus. Deus, ele é amor. Nós temos que amar o nosso irmão, o nosso próximo, sem fazer exceção de pessoa, sem menosprezar ninguém. Temos que tratar todos com amor, com carinho, com respeito. É isso que Deus ele quer, queridos. E eu quero que todos vocês prestem atenção, bastante atenção nessa palavra que vai ser ministrada, que vai ser falada, que vai ser pregada. Queria que vocês ficassem atentos na escuta e acatassem nas suas vidas o que Deus ele tem para mim e para você através da palavra dele. Que vocês ficassem atentos nessa palavra que eu vou ler lá no livro de Tiago, no capítulo 2 e o versículo 1, queridos, que fala assim, ó. O título da palavra diz: não se deve fazer acepção de pessoas. Então o título já fala tudo, que nós não podemos fazer o que? Acepção de pessoas. Nós temos que considerar todas as pessoas, dependendo da cor ou não. Temos que tratar todos bem. A Bíblia fala que nós não podemos cansar de fazer o bem. Não canseis de fazer o bem. Temos que fazer o bem a todas as pessoas. Não podemos excluir um e deixar outros, não. Temos que trazer todos para perto da gente, porque o Espírito Santo, Deus, ele não faz acepção. Então não podemos fazer isso, acepção de pessoas. Diz aqui, querido, no versículo 1: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Como é que eu posso vir a Deus e fazer acepção de pessoas? Queridos, não podemos fazer isso. Nós temos que amar nosso irmão, como a Bíblia nos diz: amai os vossos irmãos, assim como eu amei vós. Perdoai-vos uns aos outros. Temos que amá-los sem acepção de pessoas. Aí fala aqui, ó, continuando, queridos: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre androso. Você vê a diferença, queridos? Nas sinagogas, nas igrejas, nos templos tem acontecido isso. Entra pessoas com terno, pessoas luxuosas. Aquelas pessoas luxuosas são mais consideradas do que um pobre. O pobre é excluído, o pobre é rejeitado, o pobre é menosprezado. A Bíblia está falando da mesma forma que você tratar um rico, trata também um pobre, queridos. Não é você só tratar o rico bem e menosprezar o pobre, não. Trata os dois bem. Da mesma forma que você tem atenção para um rico, tem atenção também para o pobre também. Aí as pessoas têm agido na igreja dessa forma. A pessoa entra luxuoso na igreja, de paletó, entra na igreja com anel no dedo, e entra um pobre. O rico é mais considerado do que o pobre. O pobre é excluído. E Deus, isso é excepção de pessoas para Deus, queridos. Não pode fazer excepção de pessoas. Você tem que tratar o rico da forma que você tem que tratar o pobre também. Ter atenção dos dois.
Aí fala aqui, ó. E tratades com diferença o que tem os trajes de luxo, lhe disseres, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assentado aqui abaixo do estado dos meus pés. Está vendo, queridos? Uns é tratado de uma forma diferente, o rico, e o pobre não. O pobre senta em qualquer lugar, fica em pé, mas o rico é tratado bem, é um cafezinho, é um suco, é um ventilador, é um ar-condicionado, é boas atenções. E o pobre não. O pobre senta lá atrás, é excluído. O pobre fica em pé se for preciso. Se o rico não. Se o rico ficar em pé, tem pessoas que saem correndo, vai lá e traz uma cadeira para ele sentar, tratando a diferença. Da mesma forma que você tratar o rico, queridos, trate também o pobre, porque todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Diante de Deus não vai fugir nem grandes nem pequenos, todos vão prestar conta perante ao Rei dos Reis. Senhores do céu, aprenda isso, querido. Não faça acepção de pessoas. E nós vemos em muitos templos, em muitas igrejas, pastores fazem acepção de pessoas. Você não pode, queridos. Trate da forma que se tratar o rico, trate também o pobre, porque todos é a imagem e a semelhança de Deus. Aí fala aqui, ó. Então fizeste distinção entre vós mesmo, e não vos tornaste juízos, tomados do perverso pensamentos. Ouve, meus amados irmãos, não colheu Deus os que para o mundo são pobres, e para serem ricos em fé, herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Está vendo, queridos? Da mesma forma que Deus ama o pobre, Deus ama o rico, e nós temos que ser assim também. O amor de Deus tem que estar no nosso coração. Temos que tratar todos bem, não tratar um com diferença e o outro não. Vamos tratar todo mundo bem. É isso que Deus ele quer, queridos. Se você ver aqui no versículo 9, essa mensagem é forte, ó. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo erguidos pela lei como transgressões. Se você age dessa forma, ou tem agido, você está cometendo pecado diante de Deus. Você não pode fazer acepção de pessoas. Não canse de fazer o bem. Assim como você faz o bem ao rico, faça o bem ao pobre. Não faça decepção, porque você está cometendo pecado gravíssimo diante de Deus. Quando você acolhe uns e os outros você tem menosprezados, você não está agradando a Deus desse jeito, e você vai ser cobrado de Deus. Vamos trazer aqui, ó. Se todavia fazer excepção de pessoas, cometeis pecados. Se você está fazendo excepção de pessoas, queridos, você está cometendo pecado gravíssimo perante a Deus. Não faça excepção de pessoas, porque Deus ele não faz isso. Se você analisar lá no livro de Romanos, o capítulo 2 e o versículo 11, fala assim, querido, ó, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Se para Deus não há acepção de pessoas, e por que para mim, para você tem que ter? Não, temos que ser como nós temos que agir, fazer a vontade de Deus, da mesma forma que Deus ele faz. Se Deus ele não faz acepção de pessoas, e porque eu e você temos que fazer acepção de pessoas? Aqui, ó, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Tá vendo, queridos? Aprenda isso. Lá em Romanos, o capítulo 2 e o versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Trate todas as pessoas de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa. Trate eles bem, porque isso Deus ele requer de cada um de nós.
Aí fala aqui, ó, lá no livro de Atos, Atos capítulo 10 e o versículo 34, fala assim: então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Até o próprio Pedro está falando que o próprio Deus não faz acepção de pessoas, não. E por que você tá fazendo ou vem fazendo, queridos? Você não pode excluir as pessoas. Você tem que trazer as pessoas para perto de você. Seja você pregador, seja você que prega a palavra de Deus, não faça acepção de pessoa. Você sabe muito bem disso, porque para Deus é pecado isso. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. E você não pode fazer isso, queridos. Aprenda isso através da palavra de Deus. Aí fala aqui, ó, lá no livro de Deuteronômio, o capítulo 10 e o versículo 17, para finalizar a mensagem, diz aqui, ó: pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Deus, ele não faz acepção de pessoas, e jamais Deus vai aceitar suborno. E por que você às vezes aceita suborno, queridos? Se a palavra de Deus que fala que Deus não aceita suborno, e Deus não faz acepção de pessoas, vigia com isso, queridos, para que você não venha se condenar, para que você não venha se condenar, para que você não venha pecar diante de Deus, transgredir a lei de Deus. Então não faça acepção de pessoas, aprenda isso, porque todavia, aqueles que fazem acepção de pessoas está cometendo pecado diante de Deus. Aqui, ó: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados. Tá vendo? Então, a partir de hoje, querido, acate para a sua vida essa palavra. Que Deus abençoe vocês. Essa é a palavra de manhã para os vossos coração. Não faça acepção de pessoas. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe em todas as áreas da sua vida. Aprenda com Deus. O amor de Deus tem que estar no seu coração. Ame seu irmão. Não canse de fazer o bem. Continue fazendo o bem, sem fazer acepção de pessoa, sem fazer diferença entre pessoas. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe seus caminhos. E a luz do Espírito Santo, ela venha resplandecer na sua casa, na sua família. Que a luz de Deus venha iluminar os seus caminhos. Fique na paz. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.